Pessoal, mais uma aula no canal Oficina de Estudos, aula que a gente vai continuando a série da isomeria, né? Seria a isomeria 3, ou seja, isomeria óptica. Quando a gente estuda assim o nome óptica, a pessoa lembra logo de quê? De lente, de óculos, de luz. Mas o que é que a luz tem a ver com a danada da molécula? Bem simples, bem tranquilo, hoje vocês vão aprender a não ter dor de cabeça com isomeria óptica. A isomeria óptica tem caído muito nos vestibulares porque é uma química mais avançada do negócio. Eu vou mostrar para vocês o seguinte: você tem essa molécula aqui, ácido delático mais ácido L-lático menos. Aí aparece na molécula a letrinha D em alguns autores. Aí o PAC não gosta muito que use a letra D, a letra L não. Mas o sinal mais e o sinal menos e o nome praticamente parecido, ó, ácido delático, L-lático ou mais lático, menos lático. E aqui a gente coloca desvio angular, mais 2,6 graus, menos 2,6 graus. Mas que desvio angular é esse? É isso que a gente precisa ser bom. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Esse sinal mais significa desvio para a direita ou molécula destrógena. Esse menos significa desvio para a esquerda ou levógeno. Mas o que é que tem a ver desvio? Desvio de quê, professor? De dinheiro? Não, apesar de estar num país corrupto, mas a gente não tem esse desvio de dinheiro aqui na química. A gente pode ter um desvio de conhecimento se o cara não estiver ligado na oficina de estudos. Aí ele sim tem um desvio de conhecimento. Mas como vocês estão ligados, estão inscritos no canal, dando like, dizendo que a aula é a melhor do mundo, do top, aí sim eu fico satisfeito e dou uma aula tranquilinha, sacrificando toda a minha quinta-feira com minha assistente de palco e filmagem, Suzana, que antes eu chamava Sassá, ela reclama, Sassá não, é Sussu, agora eu já sei que é Sussu. Beleza? Então, ela está ali aprendendo química comigo, cada aula que ela assiste, ela fica mais abismada e mais apaixonada por química. Diz ela que não gosta de química não, vou deixar ela formada em química aqui. Então o que é que acontece? Quando a gente pega essa molécula, a gente precisa entender o que é que esse desvio angular é importante. Então, para entender isso, os químicos pegaram e polarizaram a luz e colocaram uma molécula para essa luz atravessar. Quando a luz bate na molécula, ela desvia a luz, o plano polarizado de luz para a direita ou para a esquerda. Se desviar da molécula para a direita, eu tenho uma molécula destrógena. Se desviar para a esquerda, eu tenho uma molécula levógena. Mas por que surgiu essa curiosidade? Porque se pegava uma molécula, a molécula tinha a mesma densidade, mesmo ponto de fusão e mesmo ponto de ebulição. Mas, cara, isso aí é perfeito. Só que essas moléculas tinham um efeito fisiológico, por exemplo, diferente. Aí eles pararam para pensar, mas se ponto de fusão, ponto de ebulição é tudo igual, como é que a molécula pode ser diferente? Se isso é uma marca digital da molécula, mas na química orgânica, como ela tem que ser a exceção, existe um comportamento óptico da molécula. A enzima reconhece a molécula que desvia para a direita e reconhece a molécula que desvia para a esquerda. E o mais importante, elas têm praticamente funcionamento diferente. Então, o organismo reconhece essas moléculas diferentes. Então, o Louis Pasteur foi observar o quê? Como seria esse comportamento. Então, levou para o laboratório, polarizou a luz e submeteu um plano de luz polarizado da molécula. E ele disse que para ser um isômero óptico ativo, a molécula precisa ter um carbono chamado quiral. Quiral vem mão, que é assimétrico. Então, o carbono quiral é um carbono assimétrico. E o que é ser assimétrico? Ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Tá vendo? Eu tenho aqui o carbono, eu tenho o hidrogênio aqui que é diferente. Eu tenho aqui, ó, o grupo carboxílico que é diferente. Tem o grupo hidroxila e tem um grupo metil que é diferente aqui, ó. Então eu tenho carbono quiral. Então eu posso dizer que este carbono aqui, esta molécula, ela é uma molécula ativa ou opticamente ativa. Então ela tem isômeros ópticos. Quer dizer que vai ter uma molécula que desvia para a direita e vai ter uma molécula que desvia para a esquerda. Isso foi fundamental. O carbono quiral, que é o plano assimétrico da molécula, é como se você tivesse uma moléculazinha tortinha. Então o que é que os caras fizeram? Eles fizeram isso aqui, ó. Eles pegaram a luz, tá? A luz eles colocaram aqui num polarizador. O polarizador, que na verdade a gente diz assim, né? É uma estrutura
eu posso chamar isso de prisma, um prismazinho. Muito comum a gente usar cristais para isso. Então a luz, ela vem aqui, vários feixes, e ela bate no prisma, e esse prisma ele polariza, ele cria um único feixe. É como se você tivesse aqui um laser, um apontador. Você pega todas as luzes, passa por um prisma e canaliza isso. Aí o que os caras fizeram? Os caras pegaram aqui, ó, um recipiente, colocaram o composto químico aqui dentro, e quando a luz batia, você tinha dois planos aqui, dois comportamentos. O primeiro comportamento, a gente tinha o desvio do plano polarizado para a direita. E o segundo comportamento, parte das moléculas se desviavam para a esquerda. Então a gente tinha o composto L, ou o composto mais e o composto menos. A gente usa a representação mais e menos. Essas letras de estrógeno e levógeno, a IUPAC não gosta muito que utilize. Ela recomenda-se que você use o mais e o menos. Então o que a gente observa? Que o ângulo que é desviado para a esquerda é o mesmo que é desviado para a direita, só muda o sinal. Como se fosse o caso aqui nesse exemplo que eu coloquei para vocês, ó, desvia com mais 2,6. Então é como se você tivesse mais 2,6 graus e esse outro aqui menos 2,6 graus. E o que isso tem a ver, professor? É justamente o pulo do gato. A enzima reconhece essa molécula. Aqui desvia para a direita e desvia para a esquerda. Vocês já ouviram falar de um medicamento chamado talidomida? A talidomida foi criada na década de 50, para você ter uma ideia, para combater o enjoo de mulheres grávidas. A mulher sofre muito nesse período, na parte, quando está grávida, porque o enjoo é o que faz ela perder peso, não querer comer. Então esse medicamento ele amenizava isso. Só que as mulheres que estavam utilizando esse medicamento, uma parte estava aparecendo um problema congênito que na verdade é uma tetagogenia, que seria uma alteração na molécula de DNA e estava gerando, por exemplo, crianças com má formação. E associaram a um problema no medicamento e não sabiam o que era que acontecia com esse medicamento. Quando foi se estudando, observou, ele foi tirado de circulação, observou que o que acontecia era que a molécula que desvia para a direita combatia o enjoo, mas a molécula que desvia para a esquerda causava má formação. Então veja qual é o erro, é um erro óptico. Hoje a gente consegue produzir um medicamento ou D ou L. A gente chama isso na farmacologia de pureza enantiomérica, entendeu? Uma pureza enantiomérica, você hoje consegue trabalhar um carbono assimétrico sintético produzido no laboratório. Então eu só produzo ou D mais ou L menos. Quem é que vai determinar isso? A minha necessidade enzimática, biológica e funcional daquela molécula. Outro exemplo é você ver o cheiro do limão, por exemplo, com o cheiro da laranja. A molécula é a mesma, só que o da laranja desvia a luz polarizada para a direita e o do limão para a esquerda. Nossa enzima reconhece a diferença pelo plano polarizado da molécula. Então veja como a isomeria óptica revolucionou a parte medicamentosa e a parte de interações fisiológicas. Por isso que a gente não pode deixar de estudar um assunto desse é importante. Então quando a gente pega a estrutura química, a gente trabalha no carbono quiral, que é assimétrico. Então se eu colocar esse carbonozinho aqui, ó, por exemplo, vou colocar um outro exemplo para vocês aqui, ó. Se eu colocar esse carbonozinho aqui, ó, esse carbono, por exemplo, que eu vou chamar ele de asterisco, ele tem dois ligantes iguais, tá vendo? Então, se ele tem dois ligantes iguais, ele é inativo. Isso quer dizer que se você colocar ele aqui no plano polarizado, ele não vai desviar a luz. A luz vai passar aqui, ó, perfeitamente sem sofrer nenhum desvio. Por quê? Porque ele não tem assimetria com o carbono quiral. Por isso que grupos tipo CH3, CH2, ó, 3 iguais, 2 iguais, vai ter atividade óptica? Nunca. Se você tiver esse aqui, ó, C+O, por exemplo, também não vou ter carbono com ligação dupla ou tripla, porque a ligação dupla não traz a geometria tetraédrica, que é 4 ligantes diferentes. Por isso que a gente, quando fala tem uma dupla aqui ou uma tripla, não é isômero óptico. Então o macete é, como é que eu vou saber se o composto, ele pergunta, o composto fulano de tal é um isômero óptico, tem isômero óptico? Como é que eu vou verificar? Analisando o carbono quiral, que
tem que ser assimétrico, ou seja, 4 ligantes diferentes. Essa é a dica. Então eu vou colocar para vocês uma molécula aqui, bem interessante, que é uma molécula de glicose. Então são 6 carboninhos, eu tenho aqui um grupo carbonilazinha lá no final. Eu tenho aqui várias hidroxilas, ó, várias hidroxilas. E eu tenho aqui átomos de hidrogênio, tá? Eu vou colocar aqui uma molécula bem grandinha, tá? Então dá para identificar se tem carbono quiral aí? Dá para identificar, eu vou dar a dica para vocês, bem simples. Então, a primeira coisa que você faz é, eu vou descartar esse carbono que eu estou colocando de vermelho. Por quê? Apresenta uma ligação dupla. Carbono com ligação dupla ou tripla não é uma molécula quiral, ou seja, não é ativo esse carbono. Eliminei ele. Vou pegar esse aqui da extremidade. Por que esse da extremidade eu não vou usar ele? Porque ele tem 2 ligantes o quê? Iguais. Então eu tenho um ligante para cima e um ligante para baixo. Então eu tenho 2 ligantes. Esses 2 ligantes faz com que ele não seja quiral ou assimétrico. Agora eu vou pegar esse aqui azulzinho, por exemplo, ó. Ele tem 4 ligantes. Tem um subindo, que é o hidrogênio. Tem esse ligante todo aqui, ó. Tem esse outro ligante e tem esse outro ligante aqui, ó. Como é que eu sei o que é ligante? Ó, que é os tracinhos do carbono. Isso é um ligante, para cima outro ligante, para baixo outro ligante, à direita outro ligante. Tá vendo que esse carbono ele tem 4 ligantes diferentes? Então ele é ativo do mesmo jeito que esse, do mesmo jeito que esse, do mesmo jeito que esse. Então eu tenho aqui, ó, 4 carbonos o quê? Quirais. Então, como identificar na molécula o carbono quiral? É só observar se cada carbono tem 4 ligantes diferentes. Então você tem que ir carbono por carbono. Por que isso é importante? Ó? Primeiro, se eu tiver um carbono quiral, tá? Se eu tiver um carbono quiral, eu vou ter aqui, ó, um par de enantiômeros. Aí você diz, esse nome enantiômeros vem de apenas um ângulo. Então, um carbono quiral é um par de enantiômeros. Como assim, professor? Você vai imaginar a molécula no espelho. Vou trazer aquele desenhozinho ali, ó. CH3, por exemplo. C. Lá em cima eu tenho o hidrogênio, aqui eu tenho o grupo carboxila e aqui eu tenho o grupo OH. Eu vou imaginar aqui na frente da molécula como se eu tivesse um espelho. Por isso que entra a óptica aí, tá? Tem um espelho. Se eu pudesse imaginar essa imagem no espelho, ficaria como? Ficaria assim, H, O, C, tracinho, O, lá em cima o hidrogênio, aqui CH3, e aqui eu teria o OH. Então eu teria aqui o objeto ou a molécula real e eu teria aqui a sua imagem. Então esse par aqui eu tenho o que eu chamo de par de enantiômeros. Tem um par de enantiômeros. E esse par de enantiômeros, você vai observar que eles são diferentes. Por quê? Esse aqui desvia para a direita, o outro para a esquerda, o outro vai ser o levógeno, ou mais, molécula mais e molécula menos. Então ele fala muito assim, esse objeto, essa molécula, é a imagem especular do outro. Então são imagens especulares. O que é uma imagem especular? Na frente do espelho. Você imagina que a molécula está na frente do espelho. Então isso é muito comum quando você tem um carbono quiral, que é esse caso aqui e que é esse caso ali. Então imagine no espelho, você teria a imagem especular de outro. Uma coisa importante, jamais um par de enantiômero você pega a imagem e coloca em cima do objeto, ou seja, do objeto real, da molécula real, e ela não vai se sobrepor. O grupo carboxila vai ficar em cima do CH3 e o CH3 vai ficar em cima do COH. Então, são imagens especular, mas suas imagens elas não se sobrepõem. Dá para você imaginar mais ou menos como se fosse a mão. Ó, a imagem, a outra. Se eu for colocar em cima, se sobrepõe? Não se sobrepõe. Então, são imagens especulares que não se sobrepõem. Por que isso é importante? Porque se você pegar, por exemplo, mais de um carbono quiral, que é o caso aí desse exemplo, a gente teria, quando você tem mais de um carbonozinho quiral, a gente teria aqui não
um par de enantiômeros, e sim um diastereômeros. Nomes bonitos, né? Diastereômeros, ó. Dias que vem de 2, ou seja, nesse caso aqui a gente teria aqui, ó, 2 ou mais ângulos diferentes. Isso quer dizer que nesse caso aqui você vai ter um par de diastereômeros. Se tiver 2, 3, 4, acima de 2 carbonos, já tem, não enantiômeros, sim diastereômeros. Então a imagem vai ser especular? Não. A imagem vai sobrepor? Não. Mas são imagens especulares? Não são imagens especulares. Então, mais de carbono quiral não possui imagem especular. E aí você diz, essa seria a diferença? Sim, por isso que a gente trabalha como quantificar a quantidade de carbonos aqui, que a gente fala de assimétrico. Então cuidado, aluno da oficina de estudos, para não errar isso. Se perguntar assim, a molécula tal, ela é uma molécula quiral ou assimétrica, você vai ver se tem carbono com 4 ligantes diferentes. Se tiver 4 ligantes diferentes, você tem uma molécula quiral. Aí você vai fazer o outro teste. Só tem um carbono, então é um par de enantiômeros. Tem mais de um carbono, então é um par de diastereômeros. No primeiro enantiômero, a imagem é especular e não se sobrepõe. Aqui a imagem não é especular. Mas dá para saber quantos isômeros ativos eu tenho e quantos inativos? Dá. Bem simples, ó. Você vai usar essa fórmula. 2 elevado a N. Quem é 2 elevado a N aqui, ó? N significa o número de carbonos quirais. Ou a gente chama isso de carbonos assimétricos. E eu vou dar um exemplozinho aqui, ó. Se eu tiver apenas um carbono, eu tenho um carbono, como é que fica? Vai ficar 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Então eu tenho 2 carbonos ativos. Um desvia para a direita, é o mais, e um desvia para a esquerda, é o menos. Mas se fosse aqui no exemplo da molécula de glicose, que tem 4 carbonos quirais, como ficaria? Com 4 carbonos vai ficar 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então a metade de 16, né? 8 desvia para a direita, é o mais, e eu tenho 8 que desvia para a esquerda, que é o menos. E quem seria o carbono inativo ou mistura racêmica? Aí ele fala, o que é uma mistura racêmica, professor? É você pegar 50% de quem desvia para a direita e misturar com 50% de quem desvia para a esquerda. É como se você tivesse uma nulidade dos vetores ali, então você praticamente não tem condução, ou seja, não tem desvio de luz polarizada. Então ele é inativo, ele só é ativo se ele puder desviar a luz. E como é que eu calculo a mistura racêmica? Sempre é a metade dos ativos. Se aqui são 2 ativos, um eu tenho inativo. Se eu tenho aqui 16, a metade é 8. 8 eu tenho inativo. Sempre os inativos é uma mistura equivalente esses dois grupos. Beleza, pessoal? Essa é uma aula importante, isomeria óptica, para fechar o ciclo da isomeria plana, da geométrica e a óptica. Então, fera da oficina do estudo, não caia nas artimanhas do danado do vestibular. Um cheiro e até a próxima. Fui!